a procurar trabalho na refinaria de Sines, que era onde estava a decorrer uma ampliação, porque ia ser fechada a Cabo Ruivo por causa da Expo. Haveria trabalho. Haveria Eu peço desculpa de apressar aqui um bocadinho, mas nesta altura, portanto, teria 37 anos quando lhe atribuíram 96% de incapacidade, não é? Exatamente. E não, 96% foi após eu ter tido o cancro. Porque ainda teve depois um cancro na perna, meu Deus. Portanto, esta primeira vez, então, já lhe é dada, então, mas nesta altura já essa junta diz-lhe que tem já uma... Sim. Passam-lhe uma... A partir de 60% de incapacidade, eu já tinha direito a uma pensão. E recebeu-a? E recebi 26 contos. Os tais 26 contos que não davam para viver. Bom, depois, então a seguir, as coisas continuam, vai trabalhar para outro sítio, tem o tal acidente de trabalho, não é? Exatamente. Cá está, não há... É uma coisa, parece... Se acreditássemos todos... Eu fiquei ao tentar ser útil a alguém que me pedia uma caixa de um pó, um detergente, subia uma escada, a escada resvalou e eu resvalei com a escada. E pronto. E aí foi mesmo muito mal, não é? Pensei que tinha acabado com o resto, mas felizmente foi só magoado e a coisa ficou por ali. Finalmente, aos 37 anos e depois então ainda tem o tal problema do carcinoma na perna, portanto, mas esse venceu. Esse venceu. 37 anos, 96% de incapacidade e uma pensão de 256 euros. Está correto, não é? Portanto, aí resolveu arranjar um trabalho, não é? Claro. Porque é um homem útil, casado, não é? Sem dúvida. Tem a sua... Não é casado? Sim, mas não está complicado. Pronto, mas não vou falar sobre isso. Não, mas eu sabia que portanto, não estava sozinho, e justamente porque não se está sozinho, há outro tipo de responsabilidades e despesas. Bom, então aí vai trabalhar como segurança, que é o seu trabalho atual. Exatamente. E é um trabalho que faz, imagino, com esforço. Sim. Mas faz. Sim, e devo dizer que para compensar a falta que a pensão me faz, às vezes tenho 4 horas entre um serviço e outro. Ou seja, 4 horas de descanso entre um serviço e outro. Entre um período de vigilância e outro. Exato. Bom, e então aí o que é que acontece? Recebe a tal carta, não é? Recebo a tal carta a dizer que estava portanto, a infringir um tal decreto-lei que impõe um limite de acumulação de pensão com vencimento. Américo, e quando se lê isso, o que é que pensou? Estão enganados? Eu vou reclamar? Sem dúvida alguma. Aliás, eu sabia que existia aquele decreto-lei, mas aquele decreto-lei é inconstitucional, a meu ver, por uma razão. Não faz menção dos cidadãos portadores de deficiência. E quer queiramos, quer não, estes, independentemente das suas dificuldades, que é o meu caso, eu falo por mim, continuam a lutar, continuam a ser obrigados a cumprir os seus deveres, mas o Estado não respeita os nossos direitos. Ora, temos aqui um cidadão a dizer que é inconstitucional, temos aqui um homem muito esclarecido, julgo eu, dos seus direitos, portanto, sobre os seus direitos, portanto, está na altura de eu introduzir aqui alguém que nos visita com alguma frequência, representando aqui o Partido Socialista, que é o Ricardo Gonçalves, o deputado Ricardo Gonçalves, e gostava de ouvir a sua avaliação, Sr. Deputado, sobre isto que acabámos de ouvir. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Queria relevar a coragem do Sr. Américo ao longo da sua vida. Recordar que realmente isso do Ministério da Saúde foi entre 83 e 85, era chefe de gabinete da Maria de Belém, tive vindo agora a falar com ela sobre esses tempos. Então sabe justamente o que é que estamos aqui a falar? Sim, eu estive a ver a vida do Sr. Américo em pormenor e tenho tentado perceber tudo o que está em jogo, realmente é tudo complexo, tudo o que lhe aconteceu. Infelizmente há coisas em Portugal que não correm bem e temos que lutar para que corram melhor e para que a situação melhore. Isso é um papel que compete a todos. Em relação à saúde, eu sou da Comissão de Saúde e, portanto, todas as peripécias que ele passou é muito interessante perceber as voltas que isto deu. Eventualmente hoje já melhoramos em alguns aspectos, mas teremos de estar sempre atentos, porque há outras coisas que ainda não estão bem. E, em relação à reforma, o Sr. Américo sabe perfeitamente que quando alguém se reforma por invalidez, só pode trabalhar até constituir o salário na base do qual ele se reformou. Isto é, ele reformou-se com um determinado salário.
atualizando a inflação, ele só pode trabalhar para completar esse salário. E depois é preciso também saber quantos anos de descontos tinha Ele está a dizer que não. Vou já pô-los a dialogar. Quer retorquir, Américo? Quero, sim, senhor. Então diga. Sr. Doutor, então é assim. Existem neste país pessoas que não são portadoras de deficiência, acumulam 2, 3, 4 e 5 pensões. Dê-me licença, por favor. Tudo bem. Há um cidadão neste momento, que eu não vou mencionar nomes. E tem mais razão os cidadãos que são portadores de deficiência do que aqueles que não são portadores de deficiência e acumulam 3 e 4 pensões. Um exemplo vou-lhe dar, eu já o primeiro. Há um cidadão neste país que exerce as funções de mais alto magistrado da nação, que recebe 3 pensões. As 3 no seu conjunto somam 9.356 euros. E recebe o vencimento de Presidente da República. Pronto, eu já estou a dizer quem é, não queria chegar por aí, desculpe lá. O cidadão Vasco Franco, esse senhor reformou-se da Câmara Municipal de Lisboa, hoje é secretário de Estado e, entretanto, passou por uma outra empresa. Um outro cidadão foi dirigente de um partido, reformou-se aos 50 anos e todos eles não são deficientes, a não ser que haja uma lei discriminatória ou uma lei desigual para uns e para outros. Um cidadão que foi dirigente do partido reformou-se aos 50 anos, há 2 a 3 anos atrás, e recebe 3.955 euros. O mais recente caso. Calma, Américo. Reformou-se para a atividade de juiz, porque não tinha capacidade para continuar a exercer aquela profissão, e foram-no buscar para exercer a atividade de diretor nacional da PSP. Esse senhor recebe 5.320 O Américo está muito informado. Esse senhor recebe 5.320 euros. E mais uma vez não tem deficiência, não é? Exatamente. Fora o vencimento como diretor nacional da PSP. Senhor deputado, ora, está tudo dito e muito bem informado. Aliás, a grande vantagem aqui do Américo é que é um homem que se informa. Deputado Ricardo Gonçalves, diga-me lá, o que é que se pode fazer? Portanto, já que o problema está diagnosticado, é possível ajudar o Américo a ultrapassar esta situação? Quantos anos de desconto tinha o Américo quando foi reformado? Eu, na altura, tinha 17 anos de desconto. Atualmente, eu penso que vai a caminho dos 28. Pois, mas há 2 espécies de pensões. Há pensões fruto dos descontos que se vão fazendo ao longo da vida. E muitas dessas pensões que o senhor falou são pensões para as quais as pessoas fizeram descontos. Eu não queria agora falar das pessoas dos outros. Isto tem que ser discutido. O que disse o Sr. Américo tem que ser discutido, porque há coisas aí que não estão corretas, devem ser mudadas. Aliás, há um debate sobre isso. Sobre o problema do acumulado de pensões. Mesmo que elas provenham de descontos. Certo. E depois há pensões que, obviamente, são fruto de ações sociais do Estado, que não são frutos de descontos, porque eles muitas vezes não existiram. Agora, o caso em concreto dele, em que é que o podemos ajudar? O concreto dele, a única hipótese de ajudarmos é realmente alterar-se a lei, porque não há... Hoje eu vou-lhe dar um exemplo. Eu já estive aqui a comentar um caso de uma jovem, tinha uma doença complexa, nunca trabalhou, tinha uma pensão social, mas não podia trabalhar em nada, porque lhe deram uma pensão social sem ela ter nenhum descontos. Ora, a pensão social era de 250 e tal euros. E conseguiu-se no último ano, fruto daquilo que se chama fazer escola, que é muito também o que aqui a Júlia faz, quer dizer, é criar uma corrente de opinião favorável a uma determinada lei. Porque os políticos não podem estar a fazer leis, nomeadamente quando implicam despesas dos impostos das pessoas, contra tudo e contra todos. Tem que se criar correntes de opinião favorável a uma determinada medida. E o trabalho que a Júlia faz, nesse aspecto, é bom. Porque, por exemplo, em relação a essa menina, criou-se uma lei em que ela pode complementar um salário do IAS, que é o indexante de apoios sociais, que é pouco menos que o salário mínimo, e se conseguir trabalhar então e arranjar algum trabalho... criar aqui uma corrente de opinião para o Américo, que de resto o Américo tem uma petição a correr. Ele sabe perfeitamente, quer dizer, que mediante o salário que ele recebia na altura, ele só pode trabalhar para completar esse salário. O salário na base do qual ele recebeu a reforma. Senhor doutor, permita-me pôr aqui uma parte. Eu fui reformado para o exercício da metalúrgica. E é aquela atividade que eu não tenho condições para exercer.
o senhor doutor juiz que eu mencionei há pouco está na mesma área. Está na área da segurança, na área da justiça. Está a dizer que há duas medidas e dois pesos. Aqui há 2 pesos e 2 medidas. O senhor doutor juiz reformou-se por idade. O senhor reformou-se por invalidez. Meu amigo, e, portanto, as reformas são completamente diferentes. Agora, o que eu penso é que entre o trabalho que o senhor desempenhava na meteorologia ou o que está a desempenhar agora, há realmente uma ligeira diferença, mas não é significativa em termos de remunerações e em termos, essencialmente, de ter ou não direito à pensão. Aquilo que o senhor disse, e com razão, é nós termos uma filosofia diferente na concepção das leis, no sentido de beneficiar quem trabalha, quem se esforça e quem luta na vida como o senhor. Mas e isso como luta, não é? É uma filosofia que tem que ser imposta e que tem que ser aceita. Portanto, não é possível invocar aqui uma medida de exceção qualquer, não há exceções, não há... A exceção, temos que ver isso melhor, ajudar o Sr. Américo a estudar isso melhor e ver até que ponto é que se pode ajudar. Agora, a lei está concebida desta maneira. Se efetivamente uma pessoa fica inválida, com relativamente poucos descontos, o Sr. Américo tinha 17 anos naquela altura, para ter a pensão, inclusive de uma portanto, reforma de validez absoluta, bastava-lhe ter 3 anos de descontos. Para ter de uma pensão relativa, bastava-lhe ter 5. Portanto, a partir daí, ele não tem o tempo suficiente de contribuição para poder usufruir de uma pensão. A pensão é-lhe dada na base de que efetivamente ele fica inválido para o ajudarem. Se ele, afinal, consegue trabalhar, deixa de justificar que receba a pensão de invalidez. Mas ele tem uma deficiência. É a lógica disto. Agora, se a Júlia quiser discutir na base de que temos que pensar que quem efetivamente tem uma invalidez profunda ou até próximo do absoluto e ainda se esforça por trabalhar, essa gente deve ficar com a pensão e deve receber mais o salário, eu estou de acordo com isso. Agora, temos é que criar uma corrente de opinião favorável a isso. Portanto, seja sintético. Senhor doutor, é assim, desde setembro de 2007 eu tenho ali fora as cartas que tenho mandado para muitas entidades, inclusivamente mandei uma para o Sr. Primeiro-Ministro, que depois veio para a televisão aos cidadãos, falha a memória aqui, aos cidadãos com incapacidade total para o trabalho. Ora, eu não me considero com incapacidade total, mas há determinados trabalhos que eu claramente não posso fazer. E então vou cruzar os braços, fazer como fazem muitos, e depois acontece o seguinte, é que nós estamos a pagar a muita gente que não quer trabalhar, e aqueles que querem trabalhar não são... Eu não aceito. Deixa eu ouvir o Américo. Eu vou concluir. Deixe-me concluir, por favor. Eu escrevi em novembro de 2009, ainda na legislatura anterior, para o Sr. Ministro Vieira da Silva, uma carta que lhe foi dirigida a ele, a pedir uma reanálise do meu caso. Eu não recebi resposta, o senhor recebeu, eu não. Outra, quando o senhor provedor de justiça que faleceu, o Dr. Nascimento Rodrigues, mandou-me na primeira carta que me mandou... Américo, tem aqui uma longa... Disse-me que já tinha feito uma recomendação ao Governo. Estamos em 2010, isto foi em 2007, o Governo não fez nada. Eu julgo que o deputado Ricardo Gonçalves é indignado com isto. Está indignado e justificadamente. O que eu pergunto é, como o América existem outros, é sempre a mesma, a questão é, um aqui representa os outros, portanto, tirando a alteração da lei, este pedido, por exemplo, de reavaliação do caso, um pedido de apreciação, é possível ou não? Não é? Não, tem que se ver, eu não digo que isso seja impossível, mas temos que analisar isso tem que ser visto na Segurança Social, pelos juristas da Segurança Social, tem que se fazer esse trabalho, porque realmente a Segurança Social tem alguma flexibilidade nas decisões, nomeadamente no apoio às pessoas. Agora, a lei está feita neste sentido, a filosofia da lei é esta, quer dizer, as pessoas ganham um salário, ficam deficientes, ficam inválidas e se for preciso uma deficiência absoluta, obviamente que se lhe tenta dar algo semelhante ao salário.
E, portanto, a partir daí Senhor fica deputado, bloqueada a situação. Senhor deputado, tenho que agradecer.